irmãos, a paz, Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e que curtam os vídeos. Meus irmãos, a palavra ela nos orienta acerca de alguns cuidados que devemos tomar. No primeiro momento do deserto, a primeira fase, onde há ali o maior desespero de quem está buscando a restauração, a pessoa ela decide que quer sim lutar pela família, lutar pelo relacionamento, lutar pelo casamento, mas aquele momento inicial é um desespero muito grande, nós sabemos disso. E é comum que a pessoa saia falando para todo mundo o que está acontecendo. Nessa primeira fase do deserto é muito difícil mesmo. Nós ficamos, às vezes, angustiados e queremos encontrar um refúgio. E com isso a gente comenta, né, sobre o fato que é uma coisa muito errada, é uma coisa muito ruim. Porque nem todo mundo que vai parar para ouvir a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas colocações, são pessoas bem intencionadas, que quer realmente ajudar. E isso a gente não vê sempre. A palavra fala no livro de Jeremias, no capítulo 40, a história de Gedalias. Gedalias, ele foi um homem que foi colocado para ser governador do povo de Israel, governador dos judeus, durante o período do cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele colocou Gedalias para ser governador daqueles que ficaram ali em Jerusalém, que ficaram ali no reino de Judá, no reino do sul, os mais pobres, os mais desfavorecidos. E a palavra fala no capítulo 40, do versículo de número 7, que aqueles que não foram levados pelo rei Nabucodonosor, eles ficaram ali aos cuidados de Gedalias. E também do profeta Jeremias, que regressou até Mispa, até ali o local onde o povo estava reunido, e o Senhor tinha ali uma bênção para eles, mesmo o juízo tendo sido executado, mesmo a Babilônia tendo destruído o templo, queimado a cidade, né? Tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu durante o cativeiro babilônico. Porém, Gedalias ele foi muito ingênuo. Ele era um homem que foi colocado para poder ser ali o governante, né, naquele período, mas a palavra fala que em determinado momento um homem chamado Ismael, que era um dos príncipes do exército, ele foi enviado pelo rei de Amon, chamado Balis. Esse rei de Amon, ele enviou esse homem Ismael para matar Gedalias, que ficou como responsável do povo. Até que chegou a informação para Gedalias, por intermédio de um homem chamado Joanã, que Ismael, ele tinha sido enviado, né, esse homem chamado Ismael, ele tinha sido enviado pelo rei de Amon para poder matar Gedalias. Gedalias ele ignorou, ele falou, olha, você está mentindo, não é isso que vai acontecer, fique em paz, eu estou em paz, não vai acontecer nada. Isso no capítulo 40. No capítulo de número 41, a palavra fala que Ismael vai até Mispa, aonde estava Gedalias, ele com mais 10 homens, eles fazem um banquete, e ali, naquele momento, Gedalias ele é ferido, ele é morto por Ismael. Irmãos, o intuito do adversário sempre é aquele que nós conhecemos. A palavra fala que o adversário ele vem para matar, para roubar e para destruir. Quando houve ali o cativeiro babilônico, e o povo foi levado até a Babilônia, como nós falamos, ficou um restante ali, as pessoas mais pobres, desfavorecidas, elas ficaram ali em Jerusalém, elas ficaram ali no reino de Judá, e esse homem, Gedalias, ele foi colocado para poder ali governar sobre aquelas pessoas. E o Senhor mesmo, mais tarde, por intermédio do profeta Jeremias, ele confirmou que se o povo ficasse ali, o Senhor ia abençoar aquele restante, aquele povo que estava ali. E era algo importante, porque esse cativeiro ele ia acabar. Ele ia ser um momento difícil, foram 70 anos que eles ficaram nesse cativeiro, mas foi importante ter ficado um povo remanescente. Para todas as reformas que depois vieram, através de Esdras, Neemias, Zorobabel, foi importantíssimo que ficassem ali algumas pessoas na terra, mesmo destruída, como estava Judá e Jerusalém. Mas o inimigo ele queria queria dispersar totalmente o povo, até os remanescentes, né, esse resto de pessoas que ficaram ali, ele queria. Nós sabemos que na restauração do casamento, o inimigo ele entrou, ele destruiu lá, ele destruiu o casamento, e o Senhor ele quer restaurar, e o Senhor tem feito uma obra de restauração. Nós fomos colocados como Gedalias, à frente dessa terra arrasada, né? Nós hoje somos os responsáveis por cuidar do que sobrou, né? O que sobrou? Um lar destruído, um casamento destruído, arruinado, isso foi o que sobrou. Mas Deus ele tem uma promessa, nós sabemos disso. Irmãos, mas Ismael, ele se aproximou para tirar a vida de Gedalias. E aí voltamos ao início. Muitos se aproximam e às vezes amando do adversário para intentar contra nós. E devemos estar atentos quanto a isso. Nem todo mundo que se achega, que se aproxima no deserto, nós devemos confiar. Nós não devemos confiar em todos, em tudo. A palavra mostra que Gedalias ele foi ingênuo até mesmo, né? Havia
um interesse por trás daquilo tudo que estava acontecendo. Esse homem chamado Ismael, ele era de descendência real. Ele, de certa forma, com certeza, ele almejava ali ser o rei, ele almejava ter uma posição, um posto. Foi tudo destruído, mas uma hora ou outra as coisas poderiam ser restabelecidas, e foram depois de muito tempo, né? E ele tinha uma ascendência real. Ele talvez pensasse, olha, se é para alguém governar essa cidade, alguém governar esse povo, que seja eu. E a palavra fala algo interessante, que por trás, quem enviou ele, Ismael, mesmo ele sendo irmão, judeu, como Gedalias, quem enviou Ismael foi o rei de Amon, chamado Baales. Ele que estava por trás. Muitas pessoas se aproximam, Ismael se aproximou de Gedalias, fizeram um banquete. Só quem fazia banquete naquela época eram amigos, e se aproximou, fingiu uma amizade, e quem estava por trás daquele intuito todo, de toda aquela situação, era o rei de Amon, Baales. O adversário, ele é quem está por trás de muitos que se aproximam, às vezes para orientar, com orientações e conselhos de destruição, né? Muitos que fingem ser amigos no deserto. Isso acontece demais, irmãos. Muitos fingem ser amigos. Naquele momento, a forma que ele teve de se aproximar de Gedalias e Ismael foi fazendo um banquete, foi ali comendo com eles, se assentando à mesa num banquete. E naquela oportunidade ele conseguiu ferir, né, Gedalias e o matar. Nós devemos ter muito cuidado com quem nós nos abrimos, para quem nós desabafamos, para quem nós confessamos o que está acontecendo, contamos os nossos segredos, nos aproximamos. Toda essa articulação do adversário tinha um único intuito: dispersar o povo, fazer com que o povo fugisse e não ficasse ninguém na terra. A terra fosse abandonada. A terra já estava destruída, né? A terra de Judá e ali Jerusalém já estava destruída. E o intuito do adversário era de dispersar o povo. Tanto é que quando Joanã, ele orienta, ele fala para Gedalias que Ismael queria matá-lo. No capítulo 40, no versículo 15, ele fala, olha, se esse homem te matar, ele vai dispersar o povo. E, irmãos, foi o que aconteceu. Foi o que veio acontecer depois que Gedalias foi morto. Então o intuito do adversário é esse, que nós venhamos a deixar abandonada, vazia, a terra da promessa, aquilo que o Senhor nos deu, que nós venhamos a desistir do projeto, desistir de lutar pela restauração. Essa morte não é uma morte física. Eu não estou dizendo aqui que alguém vai chegar para matar fisicamente os irmãos, não. Mas para matar a esperança, para matar a busca pela restauração, para matar a fé com conselhos, com informações, né? Muitas das vezes não são nem conselhos, são informações. Pessoas que se aproximam e a gente pensa que está amando de Deus. Não, é porque Deus está me revelando, Deus está mostrando. Tem uma pessoa que sempre fala o que está acontecendo com a minha esposa, o que está acontecendo com o meu esposo. Na verdade, muitas das vezes essas pessoas são pessoas usadas pelo adversário. Infelizmente, às vezes são amigos, são parentes. O adversário está por trás disso. Para quê? Para desanimar, para fazer com que venhamos a desistir da jornada e da busca pela restauração. Mas, irmão, Gedalias, ele foi muito ingênuo. Ele abriu, né, o seu coração, ele permitiu com que o adversário se aproximasse. Ele não deu ouvidos a Joanã, ele não deu ouvidos às advertências que o Senhor deu a ele através de Joanã. Hoje o Senhor tem nos advertido para cuidarmos com qualquer brecha, com qualquer dificuldade que se apresenta e darmos ouvidos ao Senhor. O deserto é um local de vigilância. Vigiai e orai. Devemos vigiar e orar. Não basta só orar e não vigiar. Não basta só vigiar e não orar. Os dois são necessários. A palavra fala que depois que Gedalias foi morto, o povo tentou fugir para o Egito. E Jeremias ele disse, olha, não fugir para o Egito. Não ides ao Egito. Porque a espada que vós temeis, lá vos alcançará. A fome que temeis, lá vos alcançará também. E havia uma orientação do Senhor para que eles ficassem na terra, porque o Senhor os plantaria, porque o Senhor os abençoaria naquela terra, mesmo todas as circunstâncias sendo desfavoráveis, tudo dando errado, nada parecia que acontecia, nada parecia que mudava, né, para o povo de Judá, para os judeus, e tudo isso que eu estou falando aqui, muitos dizem na restauração do casamento, nada melhora, parece que está tudo dando errado, não se vê nada mudando. Porém, quando perseveramos em permanecer na posição que o Senhor nos orientou, a vitória ela vem. Para os judeus houve um tempo de cativeiro, ocorreu um tempo ali de cativeiro, um tempo de angústia, um tempo de desolação, de opróbrio, de vergonha, né? Mas o Senhor foi fiel, cumpriu a promessa, trouxe de volta e restaurou a sorte do seu povo.
Da mesma forma, o Senhor fará conosco. Se cumprirmos à risca as orientações dele, permanecermos firmes e nos distanciarmos daqueles que o inimigo tem enviado para poder nos desanimar, para poder esmorecer a nossa fé, para matar a nossa vida espiritual, para matar a esperança da restauração que há dentro de nós. Pois é isso que significa a morte de Gedalias. A morte de Gedalias era para tirar a esperança do povo. E o inimigo quer causar isso dentro dos nossos corações. Que os irmãos estejam atentos, que estejamos atentos a isso, para que venhamos a perseverar firmes na promessa do Senhor. Jeremias mesmo diz: eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. E o que nos traz esperança são as promessas que Deus nos fez, a promessa da restauração. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.